seria ter o x igual a 1. Uhum. Porque se o x fosse igual a 1, daria 0 e não pode Sim. dividir por 0, né? Então já é Uhum. uma limitação que nós temos aí. O x deve ser diferente de 1. E nós temos uma outra limitação devido ao fato de aqui em cima ser uma raiz quadrada. Todas as raízes de valor par, né, elas nos exigem que dentro delas sejam valores positivos. O que Uhum. significa que x mais y mais 1 tem que ser maior que 0. Tem que ser positivo. Maior ou igual a 0, porque pode ser o 0 também, né? Sim. Então, tendo em vista isso, nós podemos, por exemplo, nessa situação aqui, isolar o y. Vai ficar com y maior ou igual a menos x menos 1. Então, beleza, né? Nós, de certa forma, encontramos aqui o domínio. Se eu for escrever o domínio de um ponto de vista assim matemático, eu posso dizer que o domínio é o seguinte: x e y pertencem aos reais, ao R2, né? E o y tem que ser maior que menos x menos 1, e o x tem que ser diferente de 1. Ok? Então essa é uma forma de você escrever o domínio. Tá. Eu recomendo que você decore, mas é tranquilo. Você sempre vai escrever assim, domínio igual, daí abre uma chave, daí você coloca xy, porque é isso que você está querendo controlar ali como domínio. Isso aqui é Uhum. um E, né? A letra E pertence, né, na matemática, aos reais 2, porque tem duas variáveis, então é o R2. E aqui você coloca as regras que você achou. Daí o que acontece é, às vezes as regras são, de fato, equações, né? Não são valores específicos sempre, né? Como aqui em cima, por exemplo. Então é aquela situação de novo, cara. Você não tem exatamente uma regra, um algoritmo, né, uma receita de bolo para fazer. Você tem que avaliar caso a caso, né? O caso aqui é que nós não poderíamos ter o valor de x igual a 1 e também não poderíamos ter essa combinação de valores. Tá. Essa combinação de valores aqui é uma combinação muito interessante, porque quando a gente olha para ela, a gente vê o padrão de uma reta. Portanto, como a lista de exercícios aqui, em especial, pedia para fazer uma descrição geométrica, a hora que eu vou descrever geometricamente aqui, eu tenho uma figura bem interessante. Deixa eu fazer aqui. Menos x menos 1, a reta decrescente que cruza o eixo y no valor menos 1. Então, se aqui é o menos 1, eu posso dizer que a minha reta é alguma coisa do gênero assim. Eu não sei por que eu fiz pontilhado, uma vez que tem um sinal de igual também. Então, se fosse só maior, né, eu não poderia pegar a reta em si. Mas é maior ou igual, então eu posso pegar a reta. Essa é a reta y igual a menos x menos 1. Tá. E como o domínio são os valores acima da reta, eu só posso pegar pontos que estão acima ou igual à reta, né? Eu poderia, por exemplo, pintar essa região aqui para indicar para o professor, ó, estou pegando a reta e todos os pontos acima dela. Porque só os pontos acima dela, porque aqui está escrito que é maior ou igual. Se Uhum. fosse menor ou igual, seria abaixo dela. Tá. Então é uma forma de você representar, só que tem um detalhe, né? Você não pode ter o x igual a 1. Ou seja, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou fazer um negócio assim e vou indicar que esse lugar que eu justamente coloquei esse negócio é o 1, né? Porque aqui é o eixo x e aqui é o y. Então, a regra deixou claro, você não pode ter x igual a 1. Então, todos os pontos aqui são pontos com x igual a 1. Aqui, por exemplo, é o ponto x igual a 1, y igual a 3. X igual a 1, y igual a 7. Nenhum Tá. deles pode. Por quê? Porque o x deles é 1. Tá. Ok? Então, é uma forma de você descrever, né, essa regiãozinha aqui, beleza?
Ótimo. Então, note, de novo, não tem regra, não tem receita de bolo. É fazer uma avaliação bem crua mesmo da situação. Muito bem. Tenta fazer uma avaliação parecida com essa aqui, né? Note que a função é bem semelhante, né? Tem problemas com zero, tem problemas com raiz, certo? Então, eu vou te mandar aqui o que eu fiz para você usar como uma referência. E sim, esse tipo de questão é um pouco mais confusa que as outras, porque as outras eu te disse, faz essa conta. Daí você ia lá e Sim, fazia. sim. É, isso daí é mais Aqui, que interpretação, eu né? não, exato, interpretação, que eu não posso te dizer o que fazer, né? Senão eu estou te dizendo a resposta. Aham. Mas você já sabe, avalie problemas, né? Avalie funções que não aceitam qualquer coisa nelas, né? Tá. Vai lá, força.
Tá, eu acho que seria só isso. Não sei se tá certo, mas bom, eu vou mandar aqui. Beleza. Vamos ver a sua avaliação. Você falou que seria problemático. Bem, cuidado, né? De fato, a parte da raiz tem que ser diferente de zero, é isso. E o cara de dentro também. E o cara de dentro tem que ser maior que zero. Então, o y tem que ser maior que x ao quadrado. Perfeito. Assim, você escreveu algumas coisas um tanto quanto redundantes aqui, mas tá certo. Eu acho que você deixou bem claro tudo que não podia. Melhor do que ser também muito direto ao ponto. Parabéns, parabéns. Tá. Prosseguimos. Vamos para a próxima. Aqui na C, eu vou te explicar uma coisa. Eu acho que tu consegue se virar sozinho. O LN, ele quanto a domínio, ele é muito parecido com a raiz. Entende? O LN, ele não te permite números menores ou iguais a zero dentro dele. Ok? Uhum. Então, por exemplo, igual a raiz, né? Só que na raiz você pode ter o zero. No LN você não pode ter o zero. Ou seja, o y ao quadrado menos x tem que ser maior que zero. Então, Tá, por lógica, você pode dizer que o y ao quadrado é maior que x, ou para ficar mais bonito, x é menor que y ao quadrado. tá. Beleza? Agora, digamos que a gente queira esboçar esse negócio. Bem, eu conheço bem a função x ao quadrado, é uma parábola virada para cima. Uhum. Certo? Então, se eu conheço bem a x ao quadrado, eu posso conhecer bem também a y ao quadrado, né? Se eu quiser manter os eixos do jeito padrão, Uhum. eu vou ter que escrever isso aqui, a princípio. Isso Sim. aqui é a função y igual a x ao quadrado, Uhum. né? E ele está dizendo que o x tem que ser menor que o y ao quadrado. Uhum. Ou seja, nós estamos falando de pontos abaixo dessa curva, em especial pontilhada, porque a gente não pode ter ela, certo? Sim. Afinal de contas, não temos igual ali, né? Justamente porque não pode ser igual a zero, né? Uhum. Então a gente tem que pegar pontos menores, né? Aí você pode estar pensando, pessoal, então tem um problema aí com um sinal e tal, né? Não pode essa parte negativa aqui. Não tem problema. Veja, o LN e a raiz também, elas não deixam que o resultado da conta seja negativo, né? Só Tá. que um número ou outro pode, não tem problema nenhum. Tá. Por exemplo, até se você colocar números bem negativos para o y é igual a menos 1 trilhão, tudo bem. Porque ele vai ficar ao quadrado, vai virar positivo esse trilhão, né? Sim, sim. Isso. Então, por isso que pode toda essa região aqui abaixo da curva. A equação não mente. Beleza? Pode tudo. Tá, tá Se bom. você está avaliando bem a equação, aí você percebe que pode tudo. Então, essa é uma representação. E se eu quiser aquela representação bem matemática, né? Vai ficar abre coisa, x e y pertence ao R2, tal que x menor que y ao quadrado, e essa é a única regra que nós vamos seguir aqui, beleza? Uhum. Tá Então, bom. note, né? O LN é a mesma coisa que a raiz, só muda que não pode o zero também. Tá. Belezas, então vamos lá. Ó, aí é feiona. Mas eu acho que tu consegue se virar. Oh, caralho, já travou o negócio aqui. Coisas que só os programadores de hoje em dia explicam, né? O meu computador tem, sei lá, 40 gigabytes de memória RAM e trava um programa de 100 mega. Caramba. Mas não trava, sei lá, Resident Evil 4, God of War, Ragnarok, as coisas que eu jogo. Caralho. Bem, vamos lá. Deixa eu pôr aqui.
Show de bola. Então agora é com o senhor. Tá.
Eu não sei se eu entendi muito bem esse daqui, não. Eita, qual que é o problema? Bom, assim, eu não tô entendendo direito, olha, assim, o que tem que fazer, assim. É, Já não conversamos sobre o fato de não poder ter divisão por zero e dentro da raiz ter que ser positivo? sim. Então, Hum, esse cara aqui não pode ser zero. Sim. Tudo isso junto não pode ser negativo, certo? Uhum. Então, veja, se você não sabe fazer uma conta, pelo menos você tem que mostrar ao professor o que você sabe, sacou? Então, Tá, escreve alguma coisa que você entendeu aí e eu vejo se eu te dou uns décimos. Depois eu te tá. explico como é que faz. Hum, Tá. O que eu cheguei foi só nisso daqui, mas eu acho que, sei lá, tá meio incompleto, talvez errado, não sei. Mande aí. É, acho que seria isso, assim, não sei. Você falou que a parte de baixo tem que ser maior que zero. Na realidade, a parte de baixo tem que ser diferente de zero. Tá. Não maior, né? Necessariamente. Primeiro, pelo menos nesse primeiro momento que nós estamos avaliando a questão ali da divisão por zero. Daí depois você falou sobre a parte de cima, ou melhor, você na verdade continuou pegando a parte de baixo aqui, jogou o número para lá. Do nada apareceu um 2 aqui, não sei por quê. Acho que você misturou a parte de cima com a de baixo, porque Ah, não é. tem 2. É, eu acabei vendo errado, foi mal. Não tá completo, não. Tá. O negócio é o seguinte, cara. Quando nós estamos avaliando o domínio, né, Uhum. nós temos que levar em conta as características da função, como eu havia dito, ou seja, a parte de baixo, que é a parte mais fácil de avaliar no primeiro momento, não pode ser zero. Então, você tem que dizer na prática que 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser diferente de zero. Eu posso passar esse 4 para lá e trocar o sinal de todo mundo, e eu vou chegar nisso que nós já falamos umas trocentas vezes em aula. Tá. Isso é uma circunferência. Uhum. Ok? Sim. No R2, né? Se fosse no R3, estaríamos falando de um cilindro ou algo do gênero, né? Isso é uma circunferência de raio 2. Então, a Tá. hora que eu fosse representar essa parte aí, eu representaria como uma circunferência, né? Um buraco na circunferência, tipo, eu fiz o buraco aqui, essa parte, né? Por Uhum. quê? Porque ainda tem o resto da função para avaliar. Bem, daí eu falei para você que a parte de dentro tem que ser diferente de zero. Uhum. Desculpa, falei besteira. A parte de dentro como um todo, como ela está dentro de uma raiz, ela precisa ser maior que zero, ela precisa ser positiva. Tá. Na realidade, ela pode ser igual a zero também, porque como a gente está numa raiz e não num ln, não teria problema nenhum se essa conta desse zero. A Uhum. raiz de zero é zero e não tem problema. Mas vamos pensar primeiro no ponto de vista de ser positivo, né? Como nós temos uma fração, existem duas combinações que nos dão respostas positivas aqui. Quais são elas?
a parte de cima ser positiva e a de baixo também ser positiva, porque quando a gente tem sinal positivo em cima e sinal positivo embaixo, fica positivo. Né? Uhum. Do 4 pelo 2, dá 2, que é um número positivo, porque esse cara era positivo esse também. Sim. Mas existe uma outra possibilidade, que é a parte de cima ser negativa e a parte de baixo também. Nem Sim. se eu tivesse Tá. dividindo menos 4 por menos 2, essa resposta dá 2 positivo. Sim. Tá. Muito bem. Agora a questão é avaliar onde que a parte de cima é positivo e a parte de baixo ao mesmo tempo também é, e o contrário também. Como é que a gente pode fazer isso? De modo geral, nós fazemos isso com a técnica do varalzinho. A técnica do varalzinho você já deve ter visto, você tem uma função, você tem outra função, daí você tem uma reta, sei lá, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui também é positivo, aqui também é negativo. Daí você diria que a divisão das duas ficaria positivo e positivo, porque menos com menos dá mais. Uhum. E mais com mais também dá mais, mas digamos que aqui fosse, por exemplo, mais, daí aqui daria menos. Ou poderia ser que esse negócio tá aqui para cá e aqui é. Daí você teria que avaliar como um varalzinho aqui. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos. Então, nessa região aqui ficaria menos com mais dá menos, aqui mais com mais dá mais. Sabe? Tu tens que avaliar sempre baseado nos números que tu tens, né? Tá. E colocar eles no varalzinho para indicar bem. Claro, eu só dei um exemplo aí para puxar da tua memória alguma coisa que tu deve ter visto em algum momento da tua vida. Agora eu vou tentar fazer esse negócio para valer. O Tá. problema desse varalzinho aqui é que, bem, nós temos duas variáveis, né? Então talvez não seja tão claro ver isso. Então vamos começar com a parte de cima, por exemplo. Então 2x ao quadrado menos y, digamos que eu queira ver onde ela é maior ou igual a zero. Então eu vou ter 2x ao quadrado maior ou igual a y. Ou, né, se eu quiser, isso. Y Tá. menor ou igual a 2x ao quadrado. A Uhum. parte de cima vai ser positiva quando y for menor ou igual a 2x ao quadrado. Tá. A parte de baixo, o que, que vai rolar com a parte de baixo? 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a zero. Muito bem. Se eu passo 4 para lá e troco o sinal de todo mundo, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Porque quando eu troco o sinal de todo mundo, eu também troco o sentido da desigualdade. Tá. Em outras palavras, a parte de baixo vai ser positiva quando nós estivermos dentro da circunferência de raio 2. Ok? Se é Tá. menor ou igual, tu tá dentro. Se fosse maior ou igual, estaria fora. Então, a questão aqui é que a gente não pode fazer exatamente. A ideia vai ser a mesma do varalzinho, mas a gente não pode fazer exatamente o varalzinho, porque o varalzinho é uma reta real, ou seja, uma coisa de uma dimensão. Uhum. E as nossas funções aqui, elas têm duas dimensões. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? Desenhar, igual nós estávamos fazendo antes. Portanto, eu vou fazer aqui o plano cartesiano. E eu vou desenhar a nossa primeira função ali, que é o y igual a 2x ao quadrado, Uhum. que é uma parábola, como a gente sabe bem, que tangencia com o vértice a origem. Então, por Tá. exemplo, como que eu posso fazer aqui para deixar um desenho mais razoável, né? Eu posso jogar um valor, por exemplo. Então, eu vou jogar o x igual a 2 aqui. Se eu jogar o x igual a 2, vai ficar 2 elevado a 2, 4 vezes 2, 8. Então, claro, o mesmo vai acontecer com o 2 e com menos 2. Eu vou ter 8. Acontece que, para isso, eu vou ter que fazer uma parábolazinha um pouco mais íngreme, eu acho. Fica mais razoável, né? Claro, não está perfeito, mas assim fica mais razoável. Tá bom? Se eu jogo 2 ou menos 2 naquela função, o y dá 8, beleza? Tá bom. Aqui é y, aqui é x. Bem, então é o desenho daquela lá, né? Daquela primeira. Mas aquela primeira, para que fique positivo, como nós estamos interessados assim, em avaliar o positivo, por consequência,
nós vamos avaliar o negativo também, para valores menores que a parábola, é onde vai ficar positivo, certo? Uhum. Abaixo da parábola, então. Portanto, nós estamos pintando toda essa região abaixo aqui, Sim. para a parábola, né? Só um segundo. Muito bem. Isso para a parábola. Agora vamos pensar ali na circunferência. Raio 2, e nós teremos como parte positiva a parte de dentro. Uhum. Então eu vou desenhar uma circunferência de raio 2. Então tá aqui uma circunferência, vou pegar ela aqui. Tá aí o raio 2, não tá assim perfeito, mas dá para enrolar. Obviamente, né? Aqui também é 2, também é menos 2. E ela é positiva, né? A parte de baixo é positiva dentro da circunferência, como eu falei. Ok? Tá. Se dentro da circunferência ela é positiva, é porque fora é negativa, né? Uhum. Muito bem. E como eu falei para você, para que a parte de dentro da raiz, né, como um todo, seja positiva, são essas duas situações. São as duas partes serem positivas ao mesmo tempo e as duas partes serem negativas ao mesmo tempo. Ok? Bem, a parte rosa é a parte positiva da parábola. A parte azul é a parte positiva da circunferência, ou seja, a parte rosa é a parte positiva da de cima, a parte azul é a parte positiva da de baixo. Nós vemos algumas regiões interessantes, por exemplo, a região mais escura é a região que é positiva para os dois ao mesmo tempo, certo? Uhum. Então, isso aqui ficou positivo na de cima e na de baixo. Tá. Ou seja, é a circunferência, né, menos essa parte aqui da interseção com a Uhum. parábola. Então, toda essa parte aqui é positiva e tá valendo para nós aí. Só que também, né, vale as regiões onde é negativo para os dois. Aí, como eu falei para você, tudo que não está abaixo da parábola, né, fora aqui do escopo da parábola, é negativo para a parábola. Uhum. Ou seja, essa parte aqui é negativa para a parábola. Toda essa parte aqui. Parte de dentro da parábola, vamos dizer assim. Uhum. Mas, para a circunferência, toda a região fora dela é negativa. Sacou? Sim. Estou pensando só na circunferência. Agora, como negativo para os dois também vai me dar maior que zero, ao menos com menos dá mais, já dizia a tia da escolinha, essa região aqui é a região que é negativa tanto para a parábola quanto para a circunferência. É negativa para as duas ao mesmo tempo, sacou? Uhum. Portanto, a representação gráfica das regiões possíveis, né, de domínio para a nossa função tá aí. É isso. Tá. Ok? Então, nesse caso, fica fácil de escrever ela aqui. Desenhar, né? Bem, eu acho particularmente mais fácil desenhar para entender do que o que eu vou escrever agora. Né? Tá. Que é o seguinte: domínio x e y pertencente aos reais, tá ok. Aí você vai ter duas situações, né? Você vai poder falar, por exemplo, vamos pensar na laranja ali, e bem, na prática, é isso, ou seja, a parte de dentro da parábola, né? Uhum. Ou seja, abaixo, sendo mais preciso na minha fala,
Sim. Interseção, ou seja, ao mesmo tempo com isso aqui, que é a parte de dentro da circunferência, a parte laranja ali é isso, né? Então eu vou até pintar de laranja aqui para você saber qual desenho eu estou falando. Sim. E agora eu vou colocar um ou, vale isso, ou o que eu vou colocar agora. Os Tá. dois, né? Que é o contrário na prática. É pegar esse negócio aqui e trocar o sentido, porque se eu troco o sentido, eu estou trocando o sinal, né? Agora aqui eu estou pegando os caras negativos e aqui também. Quando eu pego os negativos juntos, menos com menos dá mais. Beleza? Tá, entendi. Entendeu mesmo? Sim, entendi. Vamos recapitular. Deixa eu voltar aqui. Essa questão é bem legal. Então, nós temos uma raiz, nós sabemos. Claro, eu não estou nem levando em conta aqui esse cara, né? Mas eu tenho que colocar lá para não comer bola também. Não Sim. pode ele. Então, tu perderia uns décimos se não colocasse. Então, tem que colocar também, né? Ou melhor, aqui é importante colocar um E. Só porque lembra se não pode dar zero embaixo, né? Tá, então Tá bom, beleza. tá bom. Então, nós temos aqui uma função, né, que é uma raiz, nós sabemos que dentro de raiz não pode valor negativo como um todo, né, não pode a resposta negativa ali dessa fração, embaixo não pode ter divisão por zero. Então, a parte da divisão por zero já está aqui, tranquilo. Agora, né, em outras palavras, né, você não pode estar exatamente sobre a circunferência de raio 2. Muito bem. Agora vem a parte difícil de avaliar, que é você ter que ter ao mesmo tempo o cara de cima e o cara de baixo positivo, ou o cara de cima e o cara de baixo negativo. E mais com mais dá mais, ou seja, positivo, maior que zero, e menos com menos também dá mais. Então eu vou avaliar quando o cara de cima é maior que zero. Ele é maior que zero nessa situação aqui. Tá. Note que eu escrevi desse jeito, mas para eu trocar o lugar do y pelo x na desigualdade, eu tenho que trocar o sentido da desigualdade. Que nem tu pegar essa conta aqui e colocar no espelho, né? Esse símbolo, não é assim de graça. Ele é assim porque se tu colocar ele no espelho, a equação fica desse jeito, sacou? Tá. É diferente de uma igualdade. Se você colocar a igualdade no espelho, vai aparecer isso aqui. Vai parecer a mesma Por isso que coisa. esse símbolo é desse jeito, sacou? Vai aparecer a mesma coisa. Tá. Uns caras que inventaram isso há trocentos milhões de anos atrás não fizeram de graça. Então, beleza. Isso aqui é uma parábola e parte positiva vai ser a parte abaixo da parábola. Isso aqui é uma circunferência de raio 2 e a parte positiva, de novo, é abaixo da circunferência. O que aconteceu aqui foi o seguinte, eu passei esse 4 para o outro lado, aí ficou todo mundo negativo. E quando nós temos desigualdade, quando nós trocamos o sinal de todo mundo, tem que trocar o sentido da desigualdade. A gente não precisa fazer isso numa igualdade, né? Se eu tivesse menos x igual a menos 2, eu poderia dizer que x é igual a 2, tranquilo. Porque não muda nada porque é uma igualdade. Mas numa desigualdade eu tenho que inverter o sentido. Beleza. Sim. Detalhes importantes, né? Então, agora, o que eu fiz aqui? Eu vou fazer o desenho das coisas. Então, o que é abaixo da parábola? É a parte rosa. O que é dentro da circunferência? É a parte azul. Rosa e azul. Então, como a avaliação que nós fizemos nos disse que eu precisava das duas positivas, eu avaliei as duas positivas, que seria o quê? O azul e o rosa juntos, que ficou laranja. Sim. A descrição da região laranja é essa. É abaixo da rosa e dentro da circunferência. Mas também eu poderia ter essas duas regiões que são negativas ao mesmo tempo, que é a região que não tem cor nenhuma. Né, vamos dizer assim, cor nenhuma do pincel assim, né? Sim. É o que está rabiscado de verde. Ali não tem nem rosa nem azul. E essa região é exatamente o contrário da outra, né? Por isso que eu coloquei aqui esse símbolo, que é o símbolo de E, ou seja, essa coisa e essa junta, tem que estar junto para ser positivo. E aqui ou, porque nós temos uma outra região, que é essa região e essa aqui. Juntas também. Precisa que os dois sejam negativos ao mesmo tempo, tem que ser ao mesmo tempo. Tem uma região, por exemplo, que a parábola, que a circunferência aqui é negativa, tudo aqui ela é negativa, né? Mas a parábola não é. Então não posso pegar essa região. Agora aqui eu posso, né?
tem que ser entendi. ao mesmo tempo, sacou? Esse símbolo aqui diz que é ao mesmo tempo. Tá. Beleza? E tudo isso tem que também estar levando em conta o fato que você não pode pegar ali a circunferência em Uhum. si. Só que tem um jeito de a gente poder apagar essa linha. Um jeito bem tranquilo. Vou apagar ela, porque eu vou já indicar, tirando o sinal de igual aqui, ó. Tá vendo? Eu tirei o sinal de igual da parte da circunferência. E daí eu não Tá. tô pegando a circunferência, entendeu? Tá. Pegou a ideia? Sim, entendi. Tá bom. Então, maravilha. Eu vou deixar um desses como tarefa para você. Ok. Deixa eu gerar um aqui parecido. Porque o outro ali da lista não é muito parecido. Ok. Um segundo. É bem parecido mesmo. Recomendo que você faça um desenho disso, hein? Tá. Então note que é bem semelhante. Você vai ter que fazer do mesmo jeito que eu, né? Que siga a mesma receita de bolo que eu fiz, beleza? Uhum. Bem, nós temos uns minutos aí, então você pode começar. E daí, quando tiver acabando a aula, você me manda uma foto aí para Tá bom. eu ver se você tá no caminho certo, beleza? Tá bom. Tá bom. Cara, eu tive uma situaçãozinha aqui. Eu vou ter que terminar antes, mas não tem problema. Quando tu Não, terminar aí, tranquilo. me envia que eu posso dar uma corrigida, tá? Tranquilo. Fica Tá bom. tranquilo. Tá de boa. Show de bola amanhã.